Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Por Alma Podcast, começando hoje o nosso primeiro episódio com convidadas mais do que especiais, as meninas da Elo Marketing Digital, uma agência de marketing aqui de Itaú, Ana Clara e Evelise. Oi, gente! Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Evelise. E nós somos da Elo Marketing Digital e é um prazer estar aqui hoje no podcast Pura Alma. Oi, gente. Então, vamos começar. Graças a Deus estamos começando a gravar. Graças a Deus deu certo. Só Deus sabe o perrengue que foi. Só Deus sabe o perrengue que foi. Elas foram as primeiras convidadas, assim, eu falei, galera, o que vocês acham? Vocês topam? E elas falaram, a gente topa. E eu falei, então vem. Vieram e não aconteceu. No caso, o áudio não pegou, foi um perrengue. E agora a gente conseguiu, finalmente. Mas valeu toda a tentativa, porque a gente já se conheceu. Vocês vão ver que o nosso papo vai ser super legal. Enfim, se liguem aí que vai ser bem bacana o nosso papo hoje. E desde já agradeço também as pessoas que tentaram ajudar, né? Uma galera tentou ajudar. Podemos estar listando. Tentaram ajudar o máximo para conseguir. A Mirella, que era uma das nossas assistentes aqui, tentou até o final. Ela foi bem persistente mesmo. Mas, até o último segundo. Sim. E o que importa é que a gente está aqui hoje, que vai ser uma conversa super legal, porque já tirou aquele nervosismo, né? De começar. Com certeza. E uma até coisa dizem nova. que quando não tem perrengue, não vale a pena, né? Então vai valer. Tá valendo já. Com gente, certeza. como vocês estão? Estamos bem, na correria da vida, como sempre. Graças a Deus. Não é nenhuma reclamação. Mas bem na correria mesmo. Estamos todas na correria e é gostoso. Melhor do que ficar parado sem fazer nada. Não, com certeza. E é isso, assim, eu quero saber um pouco mais de vocês, um pouco da Elo, como surgiu a Elo, porque a gente bateu um papo antes e já contou mais ou menos como que surgiu a Elo, e é muito conceito. É um conceito. E quero saber um pouco sobre vocês também. Bom, primeiro sobre a gente, depois sobre a Elo. Primeiro sobre vocês, que é o que vem antes da Elo. Bom, eu tenho 26 anos. A minha trajetória com o marketing digital foi um pouco inesperada. Eu comecei fazendo nutrição. Era o curso que eu achava que era para a minha vida, mas nunca tive a certeza daquilo também. Eu sempre tive aquela dúvida. Nossa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas eu não tinha mais o que fazer. Então, eu falei, vou fazer nutrição até o fim, até eu descobrir o que eu realmente quero. Cheguei até quase no final. Aí, no meio da pandemia, a gente entrou em EAD na faculdade e eu perdi o encanto daquilo que já não me encantava tanto mais. E, através disso, eu comecei a estudar outra área, que foi o marketing. Comecei a estudar muito sobre redes sociais. E meu irmão foi meu primeiro incentivador. Ele falou, Ana, você gosta tanto disso, por que você não foca nisso e faz dar certo? Eu era muito insegura com essa questão. Eu falei, mas é verdade, por que eu não foco mesmo nisso? Comecei a fazer cursos online mesmo, no YouTube, várias coisas grátis, e eu fui gostando. Aí, logo depois, já começou a aparecer para mim vários anúncios de cursos, conhecer pessoas muito bacanas, e eu falei, vou me especializar mesmo nisso. Aí, o meu primeiro cliente foi o meu irmão. Eu comecei com uma urgência. Exatamente. Meu maior incentivador. Eu comecei com uma urgência. Ele foi meu primeiro cliente. Ele gostou do meu trampo. Assim, estava muito básico, muito cru, mas ele já depositou confiança em mim. Ele falou, não, já vou te indicar para outra pessoa. Me indicou para um amigo. Aí deu certo com um amigo. E assim foi surgindo várias oportunidades. Fiquei trabalhando sozinha mais de um ano. Até que um dia... Apareceu. A gente se encontrou. Uma coisa muito inesperada, em um lugar super conceito. Uma conversa de bar virou uma agência. E é quase aquelas histórias assim, o Facebook surgiu na garagem, na verdade foi num quarto de faculdade, Exatamente. Né? Mas aquelas histórias que as melhores coisas acontecem inesperadamente mesmo. Exatamente. E foi assim. Totalmente inesperado mesmo. Não, e eu quero saber também, que vocês já haviam comentado no off, do surgimento do nome, Elo, né? Por que Elo? Também foi na mesa de um bar, gente, por incrível que pareça. Conta um pouco sobre esse conceito da Elo. Tava eu, a Evelise, eu, o Gustavo, nosso grande amigo. Beijo, Gustavo. Lógico. Estou te esperando aqui, inclusive. Um beijo, Gustavo, saudades. A gente estava sentado num bar aqui em Itaú. E a gente conversando, né? Nossa, a gente precisa criar um nome para nossa agência. E começou numa piada, tipo,
Ah, vai chamar Elo. Não, Elo, Elo, Delo. 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 Aquela Aí o piada Gustavo, disso. Elo. Eu falei, opa, ela é legal, Elo. conexão, união. E era o que Sim. nossa intenção mesmo, né? De conexão mesmo, conectar o pessoal de Itaú nesse novo mundo. Sim. Porque o povo aqui ainda é um pouco cabeça fechada, assim, para isso, algumas pessoas, né? certeza. Então, assim, apresentar mais um pouco essa era, a nova era, né? Pro Sim. pessoal daqui. E assim, o podcast foi nessa ideia também. Eu falei, ai, a gente tem que mostrar pro mundo, enfim, as pessoas da cidade, que tem pessoas muito boas, muito inteligentes, muito inovadoras, igual a vocês, e assim, que acreditam que a comunicação, ela pode promover outras ideias, mais Com espaços certeza. também. Eu acho que assim, você promove um espaço, e acredito que assim, essa é muito da visão de vocês também. Eu gostaria de ouvir também sobre essa visão da Elo, onde vocês querem chegar como agência, como profissionais. Ai, com certeza a gente pensa em chegar bem longe. Eu acho assim que para um pontapé inicial, tipo, é recente que a gente criou a Elo definitivamente, até começamos a trabalhar juntas antes de realmente surgir o nome Elo. Só que quando começou, a gente já estava, tipo, já tinha iniciado, só que a gente queria mais. E a gente continua querendo mais e sempre mais. Então, assim, eu acredito que pelo pouco tempo que a nossa agência existe, muitas coisas boas já aconteceram. Sim. A gente está Bastante. sempre em busca, mas estão buscando pela gente também. Então, isso que eu estou achando bacana. Porque realmente a comunicação começa pelo boca a boca. Sim, Né? essa Principalmente pra divulgação nós que somos- orgânica, né? É muito Do, importante ai, essa vai lá, divulgação escuta. orgânica. E assim, antes mesmo de começar o podcast, antes dos episódios irem ao ar, assim, já tem um pessoal falando, ai, olha lá o podcast, já tem um pessoal seguindo, já tem um pessoal se inscrevendo no YouTube sem nem ter, assim, O link, o né? link ou também a questão dos vídeos, né? Ah, se depender de mim, esse podcast vai estourar. Ai, por favor, galera, compartilha. Mas é muito importante essa comunicação boca a boca, porque se você presta serviço para alguém, alguém te elogia, o que você vai confiar numa pessoa que eu ofereci ou alguém que me conheceu e direcionou aquele trabalho para você? Sim, Você vai confiar na opinião da pessoa que já teve aquele serviço prestado, né? claro. Então É o eu famoso acredito que é tráfego isso. orgânico. Então eu Esse acredito é o que é vale. isso que está acontecendo com a gente. E a gente vai falar muito sobre todas essas funções de uma Sim. agência de marketing. São Mas várias coisas. gostaria de saber também, Evelise, como você chegou nesse mundo do marketing. Ana Clara depois dá essa continuidade falando de como foi, mas e você? Porque o meu final da história já complementa aí a situação. Bom, eu comecei do nada também. Eu fiz biologia, né? Nada a ver. Eu gostava da área de biológica, saúde, tá indo assim. Assim, biologia sempre foi minha paixão. Então, eu comecei fazendo biologia. E aí, depois eu fui para outra área. Aí eu fui para gestão comercial. Gostei muito da área. Só que até então eu não pensava assim para o marketing. Eu não conhecia, né, o marketing mesmo. E aí até que surgiu para mim uma oportunidade de emprego nessa área. E aí eu fui conhecendo, assim, aprendendo tudo meio que na marra mesmo. E aí eu me encantei e gostei. E aí, exatamente por esse emprego que uma pessoa me mandou uma mensagem um belo dia, perguntando se eu não queria, né, fazer esse trabalho de social media para ela por fora, né? E a Ana Clara já fazia isso. Eu sabia, porque a gente é amiga já faz bastante tempo. Só que, assim, uma vida corrida, eu tenho um filho pequeno, faculdade, trabalho, eu já estava dando algumas consultorias de marketplace, né? Já tinha algumas coisas a mais, assim, para fazer. E sozinha eu não iria dar conta, né? E aí eu liguei para essa linda aqui e falei, e aí, vamos conversar sobre uma sociedade? E aí a gente sentou no bar, conversou e Nossa, mesa aí de surgiu reunião. a agência. No melhor lugar de reunião. Inclusive, Sim. na primeira ideia que eu tive de podcast foi no bar, inclusive icônico, né, da cidade. Numa mesa amarela, numa mesa vermelha, surgem as melhores ideias, gente. Vocês podem ter sim. certeza disso. E assim, gostaria de saber, vocês citaram de social media, de marketplace, então conta um pouco pra gente, assim, como que é esse mundo e o que é o ser um social media, o que é ser uma gerente de marketplace, porque hoje a Evelise é uma gerente de marketplace. Então, assim, conta pra gente como que funciona.
tudo isso. Bom, o social media, ele é quem está por trás das redes sociais. Quando você chega naquele perfil que está todo harmonizado, aquela identidade visual marcante, organizado, que passa para o seu público aquele visual, nossa, isso me faz lembrar tal marca. Esse é o trabalho do social media. Ele está ali para criar os conteúdos da sua página, da página do seu produto, da sua empresa. E o que o social media faz? Ele cria toda uma estratégia por trás dos conteúdos para a empresa. Ele faz a programação das artes, ele faz o cronograma das postagens, ele faz o monitoramento diário. Então, tipo assim, o tempo todo o social media está ali online, entendeu? A gente sempre está ali junto com o Instagram, com o Facebook. Tem alguns clientes que gostam de outras plataformas, tipo o TikTok, tem também o Pinterest. Só que a gente foca mais, por enquanto, no Instagram e no Facebook. Então, a gente está, assim, sempre disponível, entendeu? E a maioria dos nossos clientes são social media, né? A gente presta serviço de social media. E, enfim, até então, todos estão bem satisfeitos. Se você olhar no perfil deles, é tudo muito combinando com a marca deles, né? Então, o que a gente quer passar é uma vitrine, né? Ele é uma vitrine do seu produto. Se você entra no Instagram e ele está bagunçado, não é uma coisa que te interessa, não é uma coisa que você fala, nossa, quero comprar aqui. Parece que a pessoa não tem o cuidado, Exatamente. né? O cuidado Às vezes você nem compra disso. o que você quer também. Sim. Porque quando está ali na foto, muito bem explicado do que ela se trata, você sabe o que você vai achar, onde que você vai procurar, você já sabe. Se você entra na página de uma loja de roupa e está procurando um vestido, uma saia, a hora que você bate o olho ali, você sabe o que você está procurando e você sabe onde você vai achar. Sim. E fica bem mais difícil quando o perfil é desorganizado. Bem mais entendeu? difícil. A pessoa acaba desistindo, falar, Totalmente. entre outras variedades de perfis mais organizados, de um que eu não consigo achar o que eu procuro, e que talvez você tenha até potencial de vender aquele produto, o seu produto é bom, mas por uma falta de organização mesmo, você não consegue ter o alcance que você teria se você tivesse no social media, né? Se você tivesse mais certeza. agência Fica a por dica, galera. trás. Aqui em Itaú, eu vejo isso como uma deficiência, tipo, de várias empresas, lojas, porque, por exemplo, eu gosto muito de comprar na internet. Então, eu vou no modo fácil. Eu não gosto de ir até a loja, porque esse é o meu jeito. Eu não gosto de ir até a loja. Então, eu gosto de já ir direto no que eu preciso. Então, várias vezes eu procuro alguma coisa aqui em lojas, ou então em alguns... não só loja, falando sobre tudo. E eu não encontro alguma coisa que me atrai, eu já descarto. Sim. Eu já não quero nem, tipo, ir lá. Porque eu falo assim, aqui não vai ter o que eu quero. Agora, quando você tem o seu Instagram ativo, você posta os seus conteúdos diariamente, você mostra o seu produto, você mostra o seu conteúdo, aí é diferente. Aí eu já teria curiosidade de ir lá para saber, entendeu? Sim. A pandemia ensinou isso muito, né? A gente não tinha um físico para poder ir. A gente tinha a internet, era a única coisa que nos restava. E isso acabou ficando. Todo mundo se acostumou com a facilidade. Todo mundo viu o quanto é mais fácil você pegar o seu celular e escolher o que você quer. Sim. Né? Até por aí que também entra a questão do marketplace. Hoje em dia você pode vender o que você quiser no marketplace. Explica pra gente o que é um marketplace. Eu perguntei a ela, da última vez que eu vi ela, eu falei, me explica um pouco sobre o que é um marketplace. O marketplace é o Mercado Livre, é a Shopee, é a Magalu, os aplicativos que você entra para fazer suas compras mesmo. Uma plataforma que reúne vários tipos de produtos. Exatamente. Todos são marketplaces e você pode vender em todos eles. Então, assim, além de você vender para onde você já atende na sua loja física, você pode vender para o Brasil inteiro. Sim. E, assim, o marketplace ele só tem vantagens. Né? Lógico que tem lá as suas comissões, né, e tudo mais, mas isso é tudo muito ajustável. Então, é muita vantagem você vender em marketplace hoje. E essa questão de não ser exclusivo de uma única loja. É um produto que vai vender em todas essas redes. Isso. Entendi. Até, assim, a gente até fez uma postagem no nosso Instagram falando sobre isso, porque muita gente fala assim, é muito concorrente. Mas isso é uma vantagem muito grande. Porque, às vezes, tá procurando o seu concorrente, mas te viu, gostou mais, por que não? Sim, você tem que acreditar também que você tem um diferencial. Exatamente. E que numa ampla concorrência eu tenho um diferencial
E assim, eu acredito que se a pessoa não encontra esse diferencial, ela também precisa de ajuda. Então vamos analisar os seus pontos fortes. O Assim, que você pode promover de diferente, né? é uma coisa muito grande, é muitas pessoas que abrange, né? Então, assim, eu posso não gostar, mas você e Ana Clara, sim. Uhum. Então, assim, já são 2 clientes que somente numa loja física você já não teria. Sim. E assim, é uma questão, por exemplo, a gente estava discutindo até do assunto, ó, do horário que a gente ia postar o vídeo, né? Ai, mas tal horário, não tô em casa. Então, se a gente é a mesma coisa, eu acho que é da mesma lógica. Se eu for procurar atingir todos, eu não vou vender nada. Então, Exatamente. definir um próprio nicho também, você definir é importante. Eu acredito que seja importante, não falo com categoria, Totalmente. porque eu não Totalmente, entendo é o famoso muito disso. público-alvo, né? Você Sim. precisa Tem que saber quem conhecer você o seu quer. público-alvo. Inclusive, uma das primeiras aulas de teoria da comunicação da UENG fala sobre público-alvo. Celso, eu saí da faculdade, mas eu espero que você assista esse podcast. A gente se encontra segunda-feira. Eita, volta às aulas. Sim. Então, assim, é essa questão mesmo, encontrar essas características e esses mecanismos mesmo. E é isso que vocês proporcionam aos seus clientes, né? A gente traz o conhecimento que a maioria das pessoas não tem, né? Tem outras prioridades. Todo mundo tem a sua profissão, às vezes a profissão da pessoa é ser empreendedor. Também, né? Mas ele não tem, assim... A visão de empreender. Exatamente. Hoje em Falta dia... a visão tecnológica, né? A Porque visão senão da geração. todos seriam social media se todos tivessem a Com mesma visão. certeza. Né? E eu acredito que assim, inclusive eu falei pra minha tia hoje, eu falei assim, tem um vídeo que eu vi no Instagram, que era um videozinho onde uma pessoa faz tudo, né? Que eu falo assim, que eu que tô fazendo os designs, eu que tô fazendo a produção, eu que tô passando a voz, eu que tô fazendo sou tudo. design gráfico. E aí eu vi Sou uma questão blogueira, assim, um influencer. brinde ao melhor gerente, aí ele vai e brinda. Um brinde à melhor pessoa da produção, aí ele vai e brinda com ele mesmo, entendeu? Viva eu mesma. Então, assim, eu já comuniquei, falei assim, olha, hora que começar a entrar o retorno, a Elo vai ser a agência do Pura Alma Podcast. Viu, gente? Não só Pura Alma Podcast, como do Pura Alma, que é a empresa, né? Mas, assim, eu acho muito vantajoso oferecer esse serviço à cidade, porque, assim, gente, tem vários comércios, não só comércios, mas empreendimentos mesmo, em geral, que tem muito potencial, que tem uma qualidade muito Aqui boa. eu vejo muitos lugares que têm um grande potencial e eles não conseguem enxergar a necessidade disso. Ver como um gasto. Isso não é um gasto, gente. Isso é investimento. Você está investindo no seu próprio empreendimento. Se você quer crescer, você precisa estar no digital. Uma coisa que eu gosto de falar muito, porque é a verdade, hoje, se você é uma empresa e você não está no digital, você não existe. As pessoas querem te conhecer, as pessoas querem ver o que você vende. Se você vende e você não está, infelizmente você é invisível. E você acha que está vendendo para um público muito pequeno também. Exatamente. Podia então, ser assim, eu consigo vender muito na minha cidade. E não só aqui em Itaú, a gente tem que pensar além dessa caixa daqui. Principalmente, tipo, envia para todo o Brasil, entendeu? Sim. E eu acredito a questão que do marketplace casa totalmente com essa outra questão, né? Inclusive, eu acredito que uma das maiores empresas do Itaú enxerga isso, né? Tipo assim, por exemplo, tudo bem, eu falo da Votorantim, assim, a Votorantim é uma rede, é uma multinacional, mas a visão que eles têm de promover essa questão de estar antenados às coisas que estão acontecendo. Então, até essa questão, por exemplo, da Barbie, o quanto eles linkaram esse conteúdo. Então, tem uma equipe muito forte de comunicação por trás. E outras empresas do Itaú, por exemplo, a empresa que você trabalha, o quanto ele investe nisso, eu acredito que ele investe muito, porque ele distribui para o Brasil inteiro. Inclusive, fica também o convite para vir no podcast. Então, assim, eu acredito que se você quer crescer, se você, realmente, o que vocês falaram, se você quer ser visto, e não é ser visto só por uma pequena população não é um da cidade, né? numa zona de conforto que, tá tudo bem, tá tudo do meu controle. E você achar também que você vai dar conta de tudo, eu não vou pagar um serviço de uma pessoa que está se especializando nisso, porque eu dou conta. Tudo bem, você pode até dar conta, mas numa qualidade muito baixa. Exatamente. Sim, e aí você vai dificultar, às vezes, a vida dos seus clientes, ao invés de você investir nisso, porque, igual vocês falaram, é realmente um investimento. Então, assim, eu acredito que a Elo veio para abrir portas, não só para vocês mesmas, mas para as pessoas, né? Porque, eu falo do Pura Alma, é uma questão da minha imagem, eu querer crescer com a minha imagem, mas também dar oportunidade às pessoas, entendeu? Para elas crescerem também. Porque eu acredito que em todas as áreas da comunicação,
justamente, uma comunicação, ela não funciona de uma pessoa isolada. Sempre tem o outro. Não é só de uma pessoa para outra, é de uma pessoa para outra que fala para outra, Sim. que de repente está falando para um tanto de gente. E assim vai crescendo. Sim. E vai E aumentando até cada assim, vez mais o público. se for de uma pessoa para outra, você não existe sozinho na comunicação. Você sempre precisa do outro. E se você individualizar essa questão de, eu quero que só eu cresça nesse sentido, primeiro que para você crescer, você depende do outro. Com certeza. Da visibilidade que você vai ter do outro. Então, assim, o quanto antes as pessoas saberem valorizar essa questão de que a comunicação, vocês precisam apoiar, vocês precisam acreditar, e que a jogada do futuro é essa, não tem outra escapatória. Então, assim, eu acredito que vocês foram visionárias mesmo em acreditar nisso e trazer isso para a cidade, sabe? Eu acredito que seja acreditar na cidade, acreditar no potencial das pessoas também. E essa área do digital, do marketing digital, ela só tende a crescer cada vez mais. Porque, como a Everise falou, a pandemia trouxe isso para a gente. E a pandemia não faz nem 2 anos que a gente passou ela. E em 2 anos de pandemia, muita coisa mudou. A maioria das empresas entraram no home office. E, hoje em dia, muitos empregos são home office. Então, assim, todo mundo se adaptou, teve que se adaptar. E isso trouxe uma facilidade gigantesca para a vida de todo mundo. Da maioria, né, pelo menos. Então, a tendência é continuar e melhorar cada vez mais isso. Então, com certeza, o digital ele vai atualizar sempre. Então, vocês têm que estar junto com isso, entendeu? Não dá para ficar parado pensando, mas, sei lá, faz 20 anos que eu tenho empreendimento e sempre funcionou assim. Pra cá. Ok, Funcionou aqui. Mas e aí? Você vai se sustentar só com isso? Para você tá ok 20 anos assim? Ok, pode estar. Parabéns. Mas pode estar muito melhor. Entendeu? Mas há 20 anos atrás era totalmente diferente. Era muito diferente. Então, assim, do mesmo sucesso que existiu há 20 anos atrás com os recursos que tinham na época, por que não fazer um sucesso com os recursos que a gente tem hoje? Tem que se atualizar. Isso, A tecnologia, era exatamente isso que eu ia falar. A tecnologia é uma coisa muito maravilhosa. Assim, é até bizarro da gente pensar o que a gente consegue ter nas mãos hoje num aparelho desse tamanho. Não, e isso aqui hoje se tornou a nossa vida, né? A nossa vida. A Com gente certeza. faz pagamentos com isso, a gente Sim. controla a nossa agenda, comunicação, é tudo nisso. Se eu perco meu celular hoje, eu perco a minha vida inteira. Não, eu já perdi o celular gente, nesse mundo essa aí. imagem é de um celular, entendeu? Exatamente. Isso acontece através de um a celular. tecnologia Então, onde assim, ela chegou, o ponto que ela chegou. sim. Aí pensa, se você não se atualiza com a tecnologia, você fica parado no tempo. E, infelizmente, o tempo não espera, né? E o tempo passa por cima, gente. Exatamente. Sim. E assim, eu acredito que a comunicação, a tecnologia, ela salvou muitas pessoas nesse episódio que a gente passou, que foi uma pandemia. Eu acredito que, assim, eu digo por mim mesma, eu enlouqueceria se não fosse essa facilidade de comunicar com as pessoas. E eu fico pensando assim, até a questão de salvou a vida de pessoas, não só nessa questão de ter alguém para conversar, mas a questão de distribuir essas informações sobre a doença, sobre o vírus, sobre como você se proteger. Eu acredito que assim poderia ter sido muito pior Com certeza. se não fosse a comunicação. Mas assim, voltando para a questão da Elo e de vocês também, o que vocês pretendem fazer, eu falo assim, para um futuro próximo? Assim, vocês acham que vocês precisam abranger algumas outras áreas também? Como que o público de Itaú está recebendo essa questão? A questão é que a gente já começou a criar novos produtos para a nossa esteira. Então, a gente começou só com social media e tráfego pago, mas hoje, em pouco tempo de agência, a gente já começou com criação de sites. Isso é muito importante, viu, galera? Muito. Gerenciamento do marketplace e também agora a gente cria identidade visual. Então, assim, para você que pretende abrir um negócio e não tem uma identidade visual, é totalmente necessário, então, contratar a gente. Identidade visual, uma logo. Ou você que já tem uma logo e quer inovar, quer quer se atualizar, porque acha que os elementos são tão... Sim. Eu vejo também muitos estabelecimentos pegando imagem da internet e fazendo como se fosse seu. Galera, eu acho que assim, aqui também tem que ser uma coisa de conscientização. É crime. E assim, não adianta colocar imagem meramente ilustrativa, porque não foi você que produziu aquilo também. Então, assim, acredite no seu produto. Talvez você não consiga montar toda uma estrutura, mas há pessoas que conseguem. Então, assim, invista. Eu vejo muito isso em várias lanchonetes do Itaú.
Ah, eu vou Nossa. pegar uma imagem de um hambúrguer artesanal e o seu hambúrguer nem é artesanal. E aí você promove uma imagem e assim, tudo bem, é bom, de boa qualidade, mas você decepciona alguns consumidores que passaram a te conhecer a partir daquela imagem que você divulgou. Então, assim, eu acho que essa é uma das responsabilidades também que Eu vocês acho que se tem comunicam. uma coisa que todo mundo tem em comum é odiar gastar dinheiro com comida ruim. Então, às vezes você olha aquela foto, coisa mais linda Você do deseja mundo, aquele você tá com produto. fome, aí você quer Aquele- mais ainda, e aí Sim. você compra. E aí a hora que chega, não é nada daquilo. Sim. Então, é assim, gente, muito- não faça isso com a fome das pessoas. E é muito importante que as empresas entendam que é necessário trabalhar com o próprio produto. Porque é a Sim. imagem que você passa para o seu cliente, igual você falou. Como que eu posso dizer? É triste, mas era outra palavra que eu ia usar. É triste quando você recebe uma coisa. É decepcionante. É quando você recebe um produto que você viu ali eles divulgando, mas na verdade chega diferente. E às Então, vezes é o produto necessário. é até melhor do que a gente encontra na internet. Sim, sim. A gente tem um cliente que é uma lanchonete e, assim, o lanche é muito bonito, sabe? É muito chamativo, assim. Então, E delicioso, porque eu sei o cliente que é, e é delicioso. É maravilhoso Mas mesmo, gente. essas criações de Instagram com as fontes do Instagram, Mas com as agora cores, tudo não. vai mudar, porque Porque a gente a tá Elo lá. chegou, tá bom? já E mudou já- um pouco. Já E eu está mandei mudando pra melhor. elas, eu falei, meninas, chegaram? Porque deu pra perceber que chegaram. É Tá aqui. importante isso. E a gente tem que trabalhar em cima do produto da lanchonete mesmo. Ou mesmo que seja uma loja. Postar a foto de modelos que não são daqui. Ok, a foto é bonita, foi um profissional que fez, mas não foi você que fez. Isso também é crime. Você não Sim. pode usar a imagem de outra pessoa sem o consentimento dela, né? Sim. Então, muitas lojas eu vejo que fazem isso aqui em Itaú. Demais. A maioria, Não na só verdade. aqui, mas no geral, em todos os lugares. Mas às vezes nem sabe disso, mas é crime. Sim. E seria muito mais lucrativo você convidar alguém pra Alguém da tirar cidade. fotos. Ou você mesmo. Eu falei até pra uma amiga minha, eu falei assim, amiga, coloque as roupas que você vende. Tire essas fotos. Se você quiser tirar foto aqui, inclusive, é um espaço Maravilhoso super ambiente. legal. Tem equipamentos para isso. Faça isso, porque eu acredito que isso fala assim, nossa, é bom que até ela usa. Sabe assim? Eu aprovo o meu produto porque eu estou usando. Ou às vezes você nem precisa fazer esse book de fotos, mas vista os seus produtos também, né? Poste que você está vestindo, que isso traz mais confiança Se também. você não usar o seu próprio produto, quem vai usar? Quem vai usar? Para quem que você vai É. passar essa confiança? Tudo bem que quando as pessoas vão abrir o seu negócio, elas estão inseguras do que os outros vão achar, são inseguras da própria imagem. Só que é importante você começar a trabalhar isso. É importante você colocar a sua cara ali, humanizar o seu perfil, chamar as pessoas para as pessoas verem. Essa sou eu e eu sou dona disso aqui e eu vendo isso aqui e eu uso isso aqui. Traz confiança para as pessoas. Com certeza. Você passando confiança do seu produto, você vende demais. Uhum. Porque todo mundo vai falar, nossa, realmente é bom. Sim. Realmente é muito bom. E as pessoas são muito influenciáveis. Totalmente. Assim, gente, eu falo assim, por mim, eu assisti um podcast do Pod Delas, que a Carla da CIMED foi. E ela, assim, ótima comunicadora, né? Ela se Gênia. comunica muito bem. E ela falou da CIMED, falou dos produtos da CIMED. De repente, eu me vi pegando produtos da CIMED na farmácia. Do E os nada. meus remédios, as minhas vitaminas, meus suplementos, pra são lá. todos CIMED. Então, assim, inconscientemente, a pessoa se vê e fala, ai, ouvi falar da CIMED, e aí eu vou lá e vejo. Fica no entendeu? subconsciente, né? É a mesma questão que a gente fala sobre a identidade visual. Às vezes você não lembra exatamente o que é, mas às vezes você vê uma cor que te remete a um lugar. Sim. E aí você já lembra, pode ser que lá seja melhor do que aqui onde eu estou, ou alguma coisa assim. E uma das coisas que eu até vi na faculdade, enquanto eu estava lá, por um breve tempo, era da questão dessa cor, né? Das cores que trazem significados e emoções às pessoas. Então, não adianta você querer fazer com que a pessoa sinta-se satisfeita, alegre ao comer aquilo e colocar uma logo azul. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, tem cores específicas e talvez você não tenha esse tempo para dedicar esse estudo a essas cores, estudar qual emoção passa cada cor, fazer esse estudo a fundo. E uma agência de marketing vai promover isso para você, porque você pode ter certeza que, no mínimo, elas vão saber disso, entendeu? Dentre outras funções também. E, assim,
por isso que acredito vocês trazerem esse serviço de criação de logos de identidade visual, as pessoas acham que é básico, mas assim, as maiores marcas, a gente associa a uma cor, a gente associa a uma logo. Se você fala em vermelho, automaticamente você pensa em Coca-Cola. Então, assim, não tem... E até a logo, a escrita do Coca-Cola, você pode colocar um C, só um C, com aquele mesmo desenho. Você já vai remeter àquela marca. Então, assim, é muito importante você se preocupar com isso se você quer crescer. Mas caso você queira ficar na zona de conforto, aí realmente a gente não vai estar podendo fazer nada. A Coca-Cola é o maior ícone assim, de marketing que a gente pode ver. É tanto que assim, a Coca ela conseguiu mudar a cor do Natal. Sim. Então, assim, e aí Nossa, a gente vê sim. a potência que é uma marca, a potência que é, o que ela consegue fazer quando ela entra na cabeça da pessoa e não esquece mais. Hoje não tem uma pessoa no mundo que não conhece o que é Coca-Cola. Pode até não beber, mas sabe o que é. Sabe exatamente como é. Sabe a cor que ela sabe a fonte que ela usa, ela sabe tudo. Sim. E uma das minhas maiores preocupações com o Por Alma, assim, eu sempre gostei dessa questão de design, de comunicação, identidade visual. Tanto é que a forma que eu conheci a Ana Clara foi na faculdade de publicidade. Saudade de você lá, inclusive. Vamos abafar? Vamos. Vamos estar dando uma abafada? Mas, assim, a minha preocupação com o Por Alma era isso. Eu tinha várias outras logos para o Por Alma, várias outras fontes, mas eu queria algo que fosse fluido, dinâmico e, ao mesmo tempo, atual, criativo. Então, assim, antes era todas as cores do universo que eu colocava, entendeu? O arco-íris, mas eu falei, tudo bem, as marcas que funcionam com isso, mas eu quero algo mais característico. Único. Vai ter um tour pelo estúdio ainda, mas o pessoal que vem aqui sabe que é tudo muito bem pensado também. Inclusive, eu falei para elas, metade são cores frias, metade são cores crentes, é ótimo, né? Quentes. Crentes é ótimo. Ótimos enfim, a dicção ficou com Deus. Ficou com Deus. Mas, assim, metade são cores quentes. E isso tem um porquê, porque eu já fiz esse estudo também dessas cores, mas não para o design, mas também na questão da terapia. E foi você que criou a sua logo? Foi eu que criei a minha logo. E como vocês podem ver, ficou linda. Maravilhosa. Foi eu Ela que criei. soube fazer direitinho. Foi eu que criei a logo. Eu queria uma cor muito vibrante também. Mas a logo, vida ela tem também, que passar né? também um pouco do dono, assim, você de quem tá por trás, né? Independente do ramo Sim. que for. Tem que ter um pouco seu, porque quanto mais seu tiver, quanto mais você gostar do que você está fazendo, melhor você vai entregar. Sim. E, por exemplo, tem clientes que falam assim, pode fazer aí do seu jeito. Só que a gente sempre procura saber o que o cliente quer. Sim. A gente faz um estudo por trás daquilo que ele quer. Porque Sim. se você teve uma ideia através de alguma coisa. Do quê? Sim. Você precisa compartilhar isso, entendeu? Então, a gente busca ter esse entendimento do cliente para saber o que ele gosta, o porquê que ele escolheu aquilo, para que a gente possa criar em cima da ideia dele. Sim. Agora, essa coisa de, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ok, mas vai ficar do jeito que eu gosto. A gente não é dona do negócio. A gente não tá lá todos os dias. A gente não trabalha lá dentro. A ideia não partiu de vocês para a criação daquilo. A gente tem que ver por que surgiu. Né? Se você abre uma loja de roupa, você vende esse estilo de roupa por quê? Sim. Né? Você tem um porquê. Você sabe, porque você sabe que nesse bairro vende mais? Então, ótimo. Então, vamos investir aqui no público-alvo desse ramo que você quer. Então, assim, tem que ter. O marketing, a gente trabalha sozinha, mas o dono, assim, a pessoa que contrata a gente, ela sempre tem que estar do nosso lado. Sim. Porque são ramos diferentes, é tudo muito diferente. Sim. Então, por isso que a gente consegue abranger todos os nossos clientes é de um ramo diferente. Sim, sim. Nenhum é igual. E a gente consegue atender todos exatamente porque eles vêm junto com a gente. E ninguém conhece mais o produto do que o próprio dono. Exatamente. E assim, é como se eu tivesse delegado a vocês a questão do Por Alma Podcast, falar, gente, faz aí pra mim. Sendo que assim, se eu não conto que o Alma são as iniciais do meu nome, que eu quero ter essa personalidade, que a logo é laranja e azul, porque as paredes são laranjas, a parede é laranja e a parede é azul, no fundo do vídeo, não tem essa noção, sabe? Assim, a pessoa não vai... Você precisa fazer um estudo e mostrar, falar também, por mais que seja cômico o início da sua marca,
que seja, sabe? Assim, eu preciso dessas informações para desenvolver algo com a Sempre sua vende uma cara. ideia, né? Sim. Então, Eu acredito que todas as empresas, assim, elas têm essa personalidade do dono. As empresas que fizeram sucesso, as marcas que fizeram sucesso. E vocês falaram também de tráfego pago. Conta um pouco pra gente, pra mim também, sobre tráfego pago. O que seria? bom, o tráfego pago, ele é um anúncio. Ele aparece como um patrocinado, né? Sei, No sei. caso, ele é diferente do tráfego orgânico. O tráfego orgânico é aquilo que a gente falou, é o boca a boca, é você postar ali todos os dias nos feeds dos Instagrams. Mas o tráfego pago, ele é além de um investimento, né? Uhum. Você investe para que você consiga leads, que são clientes, potenciais Entendi. clientes. Então, por exemplo, é diferente de um outdoor. O outdoor, ele está ali na rua, ele é um anúncio. Mas É um branding, né? O outdoor ele serve mais como um brand do que como uma possível venda. ele está ali para quem quiser ver. Uhum. Agora, o tráfego pago, ele aparece exatamente para aquele público que busca por você. Que busca pelo seu produto e pelo seu serviço. Seria assim, eu pesquisei essa questão, eu quero comprar um tênis. E a partir dali só vai aparecer anúncio Você vai de entrar no seu tênis Instagram, vai pra aparecer mim. tênis da Netshoes, tênis Tênis do do- Mercado Livre, tênis da Centauro, tênis não sei Isso da é uma onde. forma de tráfego pago. Isso é tráfego pago. Ah, sim. Pra você ver, grandes empresas, grandes marcas vendem com tráfego pago. Por Sim. que E que aí os você pequenos não pode acham que não vender? Aí, ó, tá precisa. vendo? Você é Nunca muito é um marqueteira, gasto, muito marqueteira. gente. É sempre um investimento. Se a Não é Coca-Cola só... precisa investir, porque Por que que você não. Por que que você vai ser o alecrim dourado que vai, assim, ó, vender demais? Não tem como, gente. E a Coca-Cola só é a infelizmente. Coca-Cola porque Porque ela investiu. Exatamente. Não tem como. Se você quer que sua marca cresça, você tem que investir. Você não tem que ver como um gasto. Porque não é um gasto. Não tem como a sua marca crescer se você continuar a mesma coisa como sempre. E Sim. hoje em dia, além do que a gente já falou aqui, da questão do digital, de estar ali em todas as plataformas, se eu quero um produto e aparece para mim ali aquele anúncio, eu vou confiar nele, porque eu sei que ali é uma boa coisa, é um bom produto, entendeu? Então, assim, as empresas elas têm que abrir a mente para isso, porque não é um gasto, é um investimento. Sim. E assim, não que você tenha que começar já investindo muito. E tudo vai O do pessoal tem a que visão você que consegue gerar no mês, que né? para você investir, você tem que investir R$ 10.000. Se você Sim. tiver, ok. Gente, se tiver ok, você vai vender muito mais do que isso. Mas é lógico que não. Uhum. Às vezes, uma loja daqui de Itaú mesmo, por que não fazer um tráfego pago para Itaú, Passos, Pratápolis, Regional, Paraíso, regional? E eu já vi questão de tráfego pago por R$ 40 você consegue ter Você um alcance investe legal quanto até. você quiser por dia. Uhum. Isso que você falou de R$ 40, o tráfego ele é diferente do só impulsionar ali no Instagram, do Não, tem. patrocinado. Sim, sim. Por exemplo, o impulsionar, ele não vai. Por mais que quando você vai impulsionar, pede ali a cidade, a idade, tenta direcionar para um público, ele vai aparecer para todo mundo. Uhum. Mas o tráfego pago ele vai exatamente para aquela pessoa que procura sobre o seu produto. Entendi. É mais entendeu? direcionado. É direcionado, mais- é inteligente. É uma ferramenta extremamente inteligente. E assim, por exemplo, o Facebook Ads e o Google Ads são plataformas que você compra, que você efetua essa questão do tráfego pago, né? Isso. Sim? Você paga para aparecer que você vende, né, no caso. Pessoas que têm interesse no seu produto, ele sabe direcionar, né? Porque assim, o Google e o Facebook hoje dominam o mundo, né? Sim, sim. Então eles sabem, todo mundo tem acesso ao Google e ao Facebook e ele sabe exatamente o seu estilo de vida. Então é ele que vai direcionar a pessoa que quer comprar um tênis para quem vende o tênis. Sim. Né? Então, às vezes, quando você entra lá no Google, e é todo mundo, gente, qualquer coisa que você quiser comprar, Você você joga no entra Google. no Google e procura. Uhum. E aí Lá é o que tá maior a diferença. campo de Quem que vai pesquisa que aparecer existe, primeiro né? é quem vai vender. É quem está pagando para aparecer. Porque, gente, Google, Facebook, não acha que vai aparecer, porque não vai. E assim, Só vai quem paga. você se sente mais confiante quando aparece nas primeiras pesquisas do Google. Com certeza.
Eu não vou Exato. clicar no link da página 523. Primeiro que eu nem vou chegar na página Pois é, 523. não vai passar da primeira, na verdade, né? A gente Ninguém quer a passa na facilidade. primeira, Sim. Por exemplo, você pesquisa, sei lá, eu quero. É até engraçado eu falar isso, porque recentemente estava conversando com uma amiga sobre uma cafeteira Stanley. E agora, olhando para o copo Stanley, eu ia citar exemplo. Eu falei falando com ela assim, ai, nossa, imagina ter uma cafeteira Stanley. Eu não sabia que tinha. Apareceu para mim um anúncio da cafeteira Stanley. O celular na hora. escuta, pessoal. Isso Sim, aí. gente, não acha que não, pois escuta sim. Mas igual eu ia falar, você pesquisa lá, copo Stanley, no Google. Sim. Aí vai aparecer, tipo, vários anúncios. Quando aparece patrocinado anúncio, são pessoas que investem em tráfego pago. Sim. Lá para baixo já não é quem investe, entendeu? Sim. Então, eu vou clicar ali no primeiro. E na criação de site que vocês já oferecem também o domínio do site. É isso Sim, também? a gente cria tudo. Porque ter um domínio do site é que alavanca esse site aparecer nas pesquisas, não é? Que você tem que ter um domínio. É, Eu não entendo muito bem, por isso estou perguntando. para o seu site aparecer, você também precisa investir em tráfego pago. Não, né? além disso, você tem que ter um Sim, domínio, né? Sim. O domínio seria esse final .com, ponto alguma coisa ou não? É, o seu URL, né? Ah, ali. entendi. Para você ter aquele nome como um site. Seria? É, basicamente Entendi. E isso. você só consegue investir em Google Ads quando você tem um site. Não adianta você não ter um site e querer investir em Google Ads. Então, é necessário que tenha um site atrativo, um site que converte em vendas. Porque, cria uma landing page, mas você olha a landing page lá, tudo bagunçada, não é aquela coisa que passa uma confiança, né, uma credibilidade, não tem muito a ver com a sua identidade visual. Sim. Isso já faz perder totalmente a credibilidade Tem que ser uma coisa da sua fácil. empresa. Você tem que entrar, principalmente quando você investe em tráfego pago. Tem que ser objetivo. As também, pessoas têm uma mania também de achar que o tráfego pago é direcionar para o Instagram, tá tudo bem, tá tudo perfeito e vai dar tudo certo. Gente, o Instagram ele é uma vitrine. Ele não é o seu ponto de E venda. não vende, Sim. né? Ele, lógico que vende, mas a pessoa tem que estar muito interessada no seu produto para te mandar um direct, Sim. né? Porque normalmente no Instagram você não vê preço, você não vê a descrição do seu produto. Então, um tráfego pago que, se você vê lá um anúncio de um tênis e que você se interessa e a hora que você clica, você já abre ali com o botão de comprar, o preço, tudo exatamente como é o tênis, por que você não vai comprar? Agora, se você joga para o Instagram, você vai lá vendo, peraí que eu vou ver todas as opções que eles têm. Tem que Pronto, mandar mensagem esqueceu, pra saber se saiu tem e o não vai voltar número. mais. Sim. Exatamente. É todo um detalhe, né, para mandar mensagem no Instagram, porque você tem que mandar primeiro oi, boa tarde, até a pessoa te responder tudo bem. Aí você Sim. pergunta, E se ela tem uma pessoa tem esse disponível para fazer tênis? isso? Aí, Gente, e a maioria das vezes não tem, viu, gente? Não adianta você querer investir em tráfego pago se você não tem um bom comercial, porque quem fecha a venda é você. Sim. Então você tem que ter um comercial excelente. Sim. Não adianta demorar para E o site te responder. poupa isso também, né? A pessoa vai entrar, vai ver, vai vai ser comprar direto, né? e você só tem o trabalho de colocar dentro do saco e despachar. Sim. É isso, né? Então, assim, é a modernidade, gente, é a tecnologia. E a outra coisa que a gente aprendeu com a pandemia, de comprar no celular. Fácil. Não, Rápido. às vezes Sim. não quer investir num marketplace, beleza, então vamos investir no seu site. E as pessoas têm uma mania também de achar que ter um site é muito caro. Não é. Sim. É muito acessível você ter um site. Lógico que uma você vida. tem um investimento de criar, né, o site, mas não é caro você manter aquele site. Sim. Ô, Ana, mas voltando no assunto que você falou que você até cursou nutrição, como foi essa transição? Assim, você já disse como você seguiu para o marketing, mas o Bruno, que veio aqui, inclusive vai estar nos próximos episódios, ele até falou que conheceu você na faculdade. Foi nessa época que você fazia nutrição? Como que depois de sair da faculdade, quando você decidiu fazer publicidade também? Primeiramente, Bruno, um beijo. Não tô comendo isso aqui, tá? É mentira. É só uma ilusão. É só uma ilusão, viu, Nutri? Então, eu conheci o Bruninho na faculdade. Quando eu comecei lá na Unifran. Aí eu transferi em 2019 para a UENG. Foi onde eu conheci o Bruno, a Raíssa, a Marina, e era o meu grupinho caótico na faculdade, apocalíptico. Então, nessa questão de transição, quando eu ia finalizar, o Bruno já tinha formado, porque como eu entrei, não foi atrasado, eu entrei de transferência, me adiantaram semestres na UENG e me atrasou com minha grade, né?
porque por conta de carga horária, que era maior, e nisso me fez atrasar mais tempo do que eu ia demorar para Do formar. que o previsto. Tudo isso foi me deixando assim desmotivada de querer fazer a nutrição. Só que quando eu estava lá no último ano, que no próximo eu ia começar estágio, e eu já estava firme com a minha urgência na época, Uhum. eu estava assim, gente, mas por que eu fico aqui nessa faculdade? Por que eu quero esse diploma de nutrição se eu não vou usar isso na minha vida? Não é isso que eu quero trabalhar. Porque eu fiquei lá por muito tempo porque eu achava que era a única coisa no mundo que eu tinha que fazer. E eu tinha que terminar. Sim. Mas aí, quando eu comecei a gostar de outra coisa, por que eu estava me privando de fazer o que eu realmente queria pra estar lá? Foi me dando uma ansiedade. Eu já ia pra aula de manhã, eu tinha uma amiga que, nossa, sou apaixonada nela. E todo dia de manhã era como se fosse uma terapia. Todo dia eu fazia uma reclamação pra ela, falava assim, não aguento mais vir aqui, eu quero parar porque eu quero realmente focar no que eu quero fazer. Uhum. No que eu já tô fazendo e já está dando certo. Ela falou assim, Ana, então para. Aí eu ficava pensando assim, nas críticas, nos julgamentos, no que o Sim. pessoal ia falar. E a minha maior preocupação, na verdade, não era nem os outros. Os outros, eu sei lidar bem com crítica dos outros. Era meu pai e meu irmão. E eu falava assim, gente, como é que eu vou falar pra eles assim, que eu tô quase formando e eu Faltava o quê? Um semestre. faltava um ano de estágio. Hum, Só. o famoso Tudo isso. estágio. Porque pra mim um ano de estágio seria assim, ó, 10 anos de vidas perdidas. Não, o Bruno falou aqui no episódio dele que ele fez 55 milhões de estágios para conseguir suprir essa carga horária que ele tinha que ter. É complicado. Então, tipo assim, eu já não ia ter tempo para fazer esses estágios, ou na verdade eu ia ter que ter tempo para fazer esses estágios e deixar de ter mais tempo para o que eu realmente queria fazer. Porque além de estar na faculdade, eu ia ter que fazer estágio e, nossa, isso é uma loucura. Aí eu conversei com meu pai e com meu irmão, achei que eu ia ganhar um grande esporro, tipo, não, você tem que terminar assim. Simplesmente os dois olhou para mim e falou assim: "Você tá certa. Nutrição nunca teve nada a ver com você. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Então foca nisso." Aí, como eu já estava trabalhando com marketing, falei assim, não vou fazer faculdade, né? Aí, um belo dia, ó o tráfego pago aí, gente. Estava eu passando no Instagram num domingo, a UENG, né, fazendo Apareceu. divulgação do Abriram as vestibular. inscrições para o vestibular da Na UENG. Eu caí verdade, nessa mesma ladainha, Era UENG. o último dia de inscrição. Eu também fiz no E último apareceu dia. pra mim o anúncio. Faça sua inscrição no vestibular da UENG por R$5. Aí eu falei, o quê? O quê? Como Enquanto a assim? FUVEST é 225. Eu falei, Aquela nem nossa, mas sei. por R$5? O que, É que custa 200. tentar, né? A FUVEST é 200 e ela vai cacetada, mas a humilhação que você vai levar na Mas, cara. a ansiedade, a depressão e tudo que vem junto na bagagem. Pós-inscrição, pós-prova. Aí eu falei, gente, mas por R$5, por que eu não posso tentar? Aí eu falei, vou tentar. Fui e fiz minha inscrição. Falei assim, se eu passar, eu vou. Mas na minha cabeça eu não ia passar, viu, gente? Aí eu passei, ó, se eu passar, eu Nem vou. conta a minha Aí, história. quando eu fui fazer o vestibular, juro por Deus, gente, eu nem tinha estudado. Aí eu falei assim, não vai ter. Gente, eu tô preocupada. O Bruno falou que não estudou pro vestibular. Eu falei que não estudei pro vestibular. Gente, novamente, Gente, a UENG é uma ótima estudem, faculdade. Não façam estudem isso. pro vestibular. Pelo amor de Eu Deus. juro que a UENG é boa, não é muito fácil de passar. Olha, mas assim, estudem, viu, galera? Estudem real. Não façam isso. Não repitam isso em casa. Por favor. Mas aí, no dia da prova, eu fui e falei assim, agora seja o que Deus quiser, né? Quando sair o resultado, é isso. Se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, tudo bem, porque eu nem queria fazer faculdade agora, porque eu queria só ficar investindo em marketing. Aí, beleza, saiu o resultado, nossa, eu passei. Eu falei, e agora? Vou ter que fazer. Vou ter que ir. Nem estava com a roupa de ir, velho, tive que ir. Tive que comprar roupa pra ir, inclusive, pra faculdade. Exatamente. Pelo amor de Deus. E eu não sei usar uniforme, gente. Não adianta. Eu tenho que usar meus looks. Tenho que arrumar Sim. meu cabelo. Tenho que arrumar minha cara. Não é à toa que ela atrasa para todos os Eu compromissos. já disse que não atraso por querer. Eu atraso porque eu não tenho pressa. Ou seja, Preciso querer. cuidar de mim, gente. Por isso que eu não sou pontual. Porque eu tô me cuidando pra poder conviver com vocês, tá? Sim. Essa é a questão. Mas pra compromisso sério, viu? Emprego é sempre pontual. Enfim. Isso eu tenho que concordar. Obrigada, tá? O compromisso da agência, ela sempre cumpre o horário certinho. Mas os meus o amigos restante, entendem. gente, pelo amor de Deus. Na vida social. Ser aí já sócia é da Ana Clara é muito fácil. Aham. Mas ser Amiga. amiga.
A E Nina tem- que o Dig fica lá na porta da casa dela Um 40 beijo, Nina. minutos todos os dias A esperando Nina, a inclusive, Gabi fez assim, terminar a skincare. fez um apoio moral gigantesco Véi, na hora trouxe a gente que... pela segunda Apoio vez, moral, gritou horrores. vergonha, Nossa maior alheia. torcida. Mas a gente te ama, tá, Nina? Nossa maior torcida é o grupo A gente tem um grupo que chama E nesse grupo, bem, todo mundo se apoia. Se tá na merda, tá se apoiando. Se tá na felicidade, tá se apoiando. Se não É tá sobre- acontecendo nada, É o famoso estamos é sobre nos isso e apoiando. tá tudo bem. Tudo Exato. ótimo, Tirando o Gustavo, que é uma sempre. naja. Mas ele apoia. Do jeitinho dele, ele do apoia. jeitinho Tira dele. ele. E foi essa loucura, velho. Eu passei, conversei com uma amiga, falei, amiga, e agora? O que eu faço? Ela falou assim, ai, amiga, você quer ir mesmo? Você tem certeza que você tá pronta pra encarar, tipo, outra faculdade? No coração eu tava assim, tô pronta. Mas na razão eu tava assim, pra quê? Sai disso. Você jura que você vai? Eu fui ouvir o coração, né? Porque nós é boba, nós é geminiana, mas é sensível. Aí eu ouvi o coração e falei assim, vou. E, gente, eu tô amando. Tô amando a publicidade. Esqueci de falar o curso. Publicidade e propaganda. Inclusive, conheci a Ana Clara, como Nos eu já conhecemos lá, né? Mas uma questão que me fez muito pensar em publicidade foi que o ano passado, numa eletiva da nutrição que eu tive que fazer em jornalismo, eu tive que conviver muito com aquela comunicação de frente às câmeras, de fazer seminários como apresentação, vídeos, porque era introdução ao cinema. Uhum. Então a gente tinha que gravar curtas, Sei. tipo filmes curtos. A coisa que eu mais fiz na aula de quinta, Introdução, sei lá, publicidade. segunda, não sei que aula que foi. Na Introdu- segunda e quarta, É né? segunda, foi assistir curtas. Foi exatamente. maravilhoso. Então a gente tinha que fazer esses curtas, gravar na sala da UENG, que é estruturada pra isso, né? Eu falei, gente, parece que eu me dou bem com isso, né? Gostei. Sim. Aí eu fui pra publicidade, que é uma área da comunicação. Uhum. E eu falei, gente, é isso. E hoje eu tô gostando A demais geminiana do curso. comunicativa. Inclusive, no Instagram da Elo é a geminiana comunicativa e a canceriana criativa, tá, galera? Eu prefiro ficar atrás das câmeras. Mas olha Mas como ela tá se bem sai aqui. super bem, viu, gente? Isso aqui, ó, Isso é uma só um farsa. tabu sobre só si meme, mesma. É só meme. É uma insegurança, assim, que não existe. Porque isso aqui, ó lá. como eu tô Habla. dizendo. Hablando. Mas assim, Maravilhosa. falando da Weng, a minha situação foi a mesma. Eu falei assim, eu vou fazer. Mas eu fui fazer por outras questões que me fizeram ir fazer esse vestibular. E eu lembro, gente, eu sentei na cadeira, eu tava equilibrando a caneta assim, porque eu tava tipo assim, não é pra eu estar aqui. E aí eu ficava, por favor, que eu não passe. Por favor, não quero passar. Não vou passar. Tinham 10 vagas, né? De início, abriu mais vagas, mas tinham 10 vagas oferecidas pelo edital, né? Que estava explícito no edital. Você passou, foi pelo SISU, não foi? Não, Foi pelo vestibular? pelo vestibular. Eu nunca fiz Enem. Nossa, eu fiz A vida UENG foi o inteira. primeiro vestibular que eu fiz na minha vida. Não sigam também esse caminho. Mas foi o primeiro vestibular que eu fiz na vida. Tinha 10 vagas, eu passei em 10º lugar. Eu falei, isso é um sinal. Com certeza. Aí depois que eu fui 10 dias, aquelas eu tô brincando, fui um pouquinho mais que 10 dias. 12. Foi mais de 10 dias, porque eu entrei mais de uma semana atrasada. Pegou porque eu tava com dengue, coitada. Depois Nossa, você, qual né? das vezes, né? Porque pegou 37 vezes. Nossa, pior, gente. Vivíssima. Março foi um mês muito difícil. Eu fiquei doente o mês inteirinho. Deus que me livre. Mas assim, foi isso, assim, eu entrei pra faculdade, porque eu sempre fui apaixonada por comunicação, e entrei e saí por outras questões também, porque eu ainda quero fazer, mas não era o momento, assim, na minha vida que eu estava falando, ai, nossa, super, quero fazer faculdade agora, e resolvi sair, inclusive nem cancelei minha matrícula, tá aberta lá até hoje, e não sei como que eu fechei com 75 em uma matéria, sem nem ir. Eu falei, se eu Meu tivesse Deus. ido, eu não teria fechado com Certeza que foi a 75. introdução à publicidade. Brincadeira, gente. Ai, vamos tá abafando. Mas assim, acho que meus nomes ficariam em alguns trabalhos. Meu nome ficou em alguns trabalhos por lá. Você fez parte do chamado até o último dia, tá? No último dia Foi de 75 aula, pontos de participação. o Samuel assim, Ana Luísa. Aí eu, nossa, alguém ainda chama pelo nome dela? Aí ele, Ana Luísa, ela não vem mais? Eu falei assim, nossa, então acabou o semestre e ela não vem faz tempo. Então, assim, os professores sempre clamavam pelo seu nome, sabe? Ai, é sobre ser ícone, né? Mentira. Não falava um A dentro de sala de aula. Mas, ai, vários babados, né? Vamos tá Quando eu abafando cheguei também. na sala, eu também não falava um A, mas
com o tempo e com Bastou uma os- festinha bastou uma universitária. festinha universitária, bem, conversei até demais. E foi assim que nasceu a Ana Clara Comunicativa. naquela A geminiana sala. comunicativa, ela veio daí. Aí ela fez amizade com todos e todas. Todas. Mas Mas eu assim, chamo ela de gente, rainha sociável. mas ela que é. Gente, ela é extremamente sociável. Meu Deus do céu. Ai, gente, é meu jeitinho. Eu não consigo, assim, a gente brinca. Algumas reuniões, assim, da Elo que eu não consegui, a Ana Clara foi sozinha, né? Mas eu nunca fui numa reunião sozinha, porque não dá. Aqui, ó. Eu não Boa consigo, tarde. gente. Boa tarde. Eu preciso da Tá, comunicação. mas o que que você veio fazer aqui? Me diz você. Um elo perfeito, O que né, que você galera? quer? Um elo O que perfeito. que você espera de mim? Criar Não, eu véi. adoro, gente. Mas, assim, comunicação eu deixo pra minha parceira. Eu já que chego ela é hablando perfeita mesmo, nisso. gente. Eu tenho necessidade de hablar. Ah, eu também. Por Eu isso eu gosto tenho um muito de podcast, ouvir. como eu já disse isso num episódio do Bruno. Por isso eu tenho um podcast. Eu sou tão geminiana comunicativa que eu não me contentei Que é uma só sócia? comunicar. Sabe Eu assim? quero ver as pessoas me verem. Ai, vamos de uma nova co-host? Vamos. Vamos, sabe? Eita, que surgiu mais uma Ai, sociedade, gente, tudo mais bem? empreendedorismo pra minha vida. Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, aí eu entrei na faculdade, saí da faculdade, fechei com algumas notas em algumas matérias, sem ao menos ter ido. E eu garanto, gente, que se eu tivesse ido, eu não teria fechado com essa nota. Não teria. Teria Mas, fechado assim, com 100, relaxa. Ei, não, ia não, menina. Ai, não ia. Ai, Mas assim, eu sou apaixonada. Eu saí amando. Não foi aquela coisa assim, ai, eu não gostei dos professores, ai, eu não gostei da... Eu saí amando, com dor no coração. E como você disse também dessa aprovação, aí o que as pessoas vão achar, eu não contei pra ninguém. Eu simplesmente saí, dei falta, aí Sumiu. as pessoas assim, ai, Ana Luísa, o que aconteceu? Saí, menina. Saí. É isso. Mas eu saí sem contar pra ninguém, justamente pelo medo. Nossa, você nem tentou? Tipo assim, fica um semestre. Aí você tranca. A pior coisa é o que a gente espera do outro. Sim. Às vezes o outro não vai nem falar nada, mas a gente cria tanta fanfic na nossa cabeça de que a gente vai ser julgada, de que a gente vai ser criticada, Sim. e que no almoço de família, de repente, alguém vai apontar o dedo na sua cara e falar: nossa, mas por que você fez isso? Mas as pessoas não estão nem aí com a nossa Na vida. maioria das vezes isso não acontece, né? Exatamente. Algumas Sim. coisas acontecem, mas outras não. E uma E coisa. eu acho que todo mundo já que passou pela vida acadêmica Teve de vontade querer trancar uma o curso. graduação passou por isso. Eu biomedicina. Mas voltando à vida acadêmica. Você que tava falando agora. Pode chamar de falar. Vou lá. Mas assim, quando eu saí, eu só queria mesmo ter essa. Acho que foi a primeira vez que eu pensei em mim. Sabe? Eu falei, não, vou fazer uma escolha por mim. Eu fiz terapia, inclusive com a Ronivalda, que também é uma das convidadas que veio aqui. Cheguei pra ela e falei, não tô entendendo o que tá acontecendo, eu não tô querendo, sabe? E aí ela me fez uma pergunta que eu acredito que se o podcast existe hoje foi muito por conta dessa pergunta, que foi: o que você tá querendo comunicar e com quem? O que você tá tanto querendo falar que você tá estudando comunicação? Eu até comentei isso com vocês da última vez. E aí me fez pensar, assim, eu fiquei nisso e alguns trabalhos que eu desenvolvi na fábrica me fez ir para esse lado da comunicação, do design. Então, assim, eu já vivia nisso fazia muito tempo, né? Tanto é que um dos vídeos de divulgação do podcast foi o vídeo de 2016, eu falando com um total de 0 pessoas que eu nem postava. Mas, assim, e daquele naipe de, ai, vocês me pediram muito, vozes da minha cabeça. Mas, assim, eu via que era uma coisa muito genuína, sabe? E muito dos episódios que a gente já gravou, que inclusive, gente, vocês não estão entendendo, esse é o primeiro episódio, a gente tá falando de outros, mas é porque tá gravado. E a gente já gravou, eu já gravei antes, né, alguns. E eu vejo que muito do que as pessoas são hoje, do profissional que elas são hoje, é por um desejo de criança, é por uma visão de criança, uma vontade de criança, nossa, eu sou bom nisso, eu consigo reconhecer que, nossa, faz tempo que eu sou bom nisso, sabe? E eu acho que a principal coisa para você criar algo, para você criar uma empresa, criar uma identidade, é você reconhecer que você é bom, sabe? Não... Se você não reconhece que você é bom, ninguém vai, né? Então, eu acho que é o primeiro passo para você que quer abrir uma empresa, que quer abrir um negócio, uma coisa sua. Primeiro, trate isso com você você tem que reconhecer que você é bom.
Porque senão você vai viver numa insegurança e você vai passar essa insegurança, né? A forma como você vai se comunicar não vai passar essa confiança também. E às vezes, vamos supor, a pessoa tem aquela vontade já desde pequena, igual você falou, mas se anula. Se anula e guarda aquilo, mas fala, é só uma vontade, não é uma coisa para minha vida. Uma Mas coisa de por que não criança. pode ser uma coisa para sua vida? Por Sim. que uma coisa para sua vida tem que ser fazer direito, tem que ser fazer medicina? Nada contra medicina, nada contra direito, Fala nada assim, contra. coisas, tipo assim... Mas tipo, tem que ser o padrão que todo Uhum. mundo tem que seguir. Se você quiser ser alguém, você tem que ter alguma dessas carreiras. Não Sim. é assim. Às vezes uma vontade sua de pequeno é uma coisa que você tá alimentando a sua vida, mas guardando lá no fundo para ninguém ver. Sim. E você às vezes nem percebe isso. Por que você não pode se explorar? Por que você não pode mostrar para o mundo isso? Por que você não Sim. pode querer alimentar a ponto de querer viver disso? Então é importante a gente enxergar o que está dentro da gente também. Totalmente, entendeu? Eu fui um pouco contramão disso, assim, né? Porque a minha paixão, e desde criança eu sempre quis fazer biologia. Uhum. Era isso que eu queria e eu sempre bati o pé e eu vou fazer biologia. E, na verdade, eu queria fazer oceanografia, né? Que sempre foi a minha paixão, assim, desde muito pequena. Minha mãe ainda brinca muito com isso comigo, né? Que eu fui para um lado muito diferente, né? Sim. E eu saí da biologia justamente pelo oposto. Eu saí da biologia com o pensamento, eu vou ficar pobre, né? E naquele pensamento mais jovem, né? Tipo, quero fazer dinheiro e depois eu volto para minha paixão e termino quando eu já tiver E que não tem nada de errado boa. nisso também. Lógico Mas que não. aí que tá, tipo, pelo menos comigo aconteceu assim, né? E aí eu fui para um outro lado e aí eu descobri o que eu realmente gosto, que é totalmente diferente. Isso não anula a minha paixão por biologia. E não é o que você realmente gosta, é mais uma coisa Mais que uma você gosta coisa. muito. É, é o Por que a mesmo gente tem caso, que eu gostar saí de da uma coisa biologia, só? eu saí da biologia no último ano de faculdade. Então, assim, saí por questões de logística mesmo, né? Porque o curso era integral, eu precisava trabalhar, e, enfim. Necessidade também. Né? É uma coisa de necessidade mesmo. Então, assim, eu comecei a morar sozinha jovem, assim, porque meus pais mudaram para as Três Fontes. Então, assim, era uma necessidade, né? Eu não queria ficar também por conta, né? Enfim, e aí eu acabei descobrindo a minha real paixão nessa curva, assim, né? Sim, sim. E foi um assunto que eu e o Bruno, a gente até falou no episódio, mas ele falou assim, nessa questão, foi ele que trouxe essa pauta e eu achei fantástica, que é justamente, você falou, de uma necessidade, eu preciso abandonar um curso, às vezes eu não consigo começar algo, porque ele falou, a faculdade pública ainda não é para todos. De Não jeito mesmo. nenhum. E ele falou essa frase e realmente, assim, você para e pensa, justamente, talvez a pessoa ainda não tenha essa condição de estudo para entrar numa faculdade esse tempo, ou também para se manter numa faculdade, que por mais que seja uma faculdade pública, gente, assim, é uma logística. E até para quem mora na cidade, dependendo do curso, você precisa de materiais absurdamente caros, sabe? Então, assim, eu achei muito válido ele ter falado isso. Eu passei no Rio Grande do Sul, na época, e assim, eu sabia que meus pais não teriam condição de me manter lá, né? Sim. E era um curso totalmente integral, né? Então, Sim. assim... Como eu vou trabalhar, né? Muito fora da realidade. Então, sem condição. Então, tipo assim, passei, graças a Deus. Hoje em dia, eu acho que eu não passaria mais. Ah, passa sim. Passa sim, com certeza. Na época, eu era bem focada hoje. Mas... é isso, é fases. É que, às vezes, se eu tivesse ido para lá, se meus pais tivessem, às vezes eu estaria nesse caminho, que até então eu achava que era o meu, e não estaria onde eu estou hoje, que é fazendo o que eu gosto. Às vezes eu também gostaria, mas é um si, né? Mas nada me impede de voltar um dia também, se eu quiser. Então, claro, eu tá tudo bem. acredito que assim, as pessoas vão se descobrindo ao longo do tempo. Uhum. Você vai se descobrindo. E você pode ter mais de um gosto. Eu amo a questão das terapias holísticas. Comecei um Também curso de gosto muito. formação para isso. E eu falava, será que eu vou ser terapeuta? Mas eu gosto tanto de comunicação. Um curso que eu super faria é psicologia. E aí eu falei, meu Deus, e as pessoas viram pra mim, porque você não é psicóloga? Eu falei, meu filho, eu ia deixar o povo louco em vez de ajudar. Eu que ia enlouquecer. Mas nada. assim, por que não juntar também o útil ao agradável? Como eu vou poder juntar as duas coisas? Sabe, assim, pode ser que você feche um trabalho super incrível, como a questão de uma empresa aí, que é
uma organização dessa questão de biologia e você vai fazer um trabalho incrível por já dominar isso, sabe assim? E você pode, às vezes, entender que esse ramo é legal e você pode tornar especialista nesse tipo Por que não juntar, né, trabalho. também? Eu acho que o marketing, ele atinge qualquer coisa no mundo. Sim, sim. Qualquer coisa. Mas pensa, Todas né, as Evelise, coisas. ela é assim, gerente de marketplace, social media e tudo mais, tem uma agência de marketing, uma das especialidades é desse ramo de empresas do ramo da biologia, porque ela entende, entendeu? Então tudo é possível, Mas a galera. publicidade com a psicologia, ela tem muito a ver também, né? Aham, Porque você até Com comentou da certeza. psicologia das cores, sim. mas tudo envolve um entendimento da psicologia. E é bizarro como alguns profissionais da comunicação, Washington, e ele fala que ele começou biologia não, eita, fiquei louca, Psicologia. psicologia e publicidade. Então, Washington é da W Brasil, né? Não sei se é W Macan ou Eu acho W que é isso Brasil. mesmo. E ele fez essa questão da psicologia e da publicidade, porque eu acredito que as duas coisas andam juntas. Você tem que saber também aonde atingir na pessoa. Em que detalhe eu vou conseguir atingir essa pessoa para prender a atenção dela, sabe? Então, assim, eu pensei comigo, como que eu vou juntar essa questão holística com a questão da comunicação, por isso pura alma, por mais que o alma diz sobre o meu nome, diz sobre alma mesmo, Disso, quando você é pisa sobre aqui dentro, isso, você sente. A sua alma fica até mais Totalmente. leve. É de verdade isso. e isso Viu? foi muito da minha intenção, eu quero criar esse espaço onde as pessoas se sintam bem. O Bruno falou que se sentiu muito acolhido, porque é isso, sabe assim, você pode ser quem você quiser ser, sabe assim? Lógico, respeitando todas as comunidades da Terra, porque a gente não aceita desrespeito aqui de O nenhuma seu espaço forma. acaba quando começa o do outro. Sim. Então, Então, só assim, isso que as pessoas precisam entender, né? É sim. o básico, né? E aí foi onde eu falei, eu quero juntar as duas coisas. Eu quero trabalhar com as duas coisas. Então, as cores do estúdio foi muito bem pensado, o Pura Alma foi muito bem pensado, tanto no nome, mas essa questão de que as pessoas sejam elas mesmas e elas não têm medo, e diz muito sobre autoconhecimento. Como que eu vou falar sobre mim se eu não me conheço, É se eu quase não uma sei quem eu terapia estar aqui sou? hoje, viu, gente? As conversas Ai, quando aqui desliga a vocês não câmera viram o também. episódio que não deu certo, Não deu gente. certo. Aquilo sim foi uma uma terapia. Ó. Foi maravilhoso. Inclusive, né, elas falaram com a minha tia Deise, Daniela Luz. Inclusive, a Daniela Luz vai vir aqui nos próximos episódios, assim, mais pra frente. Incrível entender sobre, viu, Gente. gente? Entendam sobre. Tenham curiosidade Calma, sobre. calma, vai chegar, vai chegar. Vem aí, hein? Vem aí. Então, assim, como eu posso oferecer esse espaço para tantos profissionais do autoconhecimento, que vêm falar sobre autoconhecimento, não profissionais do autoconhecimento, eu acho que sim, todo mundo tem que ir nesse caminho, eu falo assim, para bem próprio, sabe? Eu preciso entender quem eu sou para eu falar de mim. E não falar de mim com base no que os outros falam, no que os outros criaram. E voltando nessa questão da marca, eu preciso entender a minha marca, eu preciso entender quem eu sou, o que eu quero passar, com quem eu quero comunicar. Isso também diz muito sobre autoconhecimento. Autoconhecimento sobre você, sobre a sua marca, sabe assim? Então, tudo está muito conectado, né? E é engraçado que o elo, justamente o elo Essa é conexão, esse elo. né? É esse elo de você com você mesmo, de você com o outro, de você com a sua marca, porque quanto mais você estiver conectado Falou tudo agora. nessa visão, porque e importantíssimo, isso a minha tia fala muito, para uma empresa dar certo, ela precisa ter visão, valores, Visão, né? missão e valores. Visão, missão e valores. Porque se você não tem isso pré-estabelecido, você não atinge nada. Não é nem pessoas, é lugares. Nada. Você não consegue ir a lugar nenhum. Porque você tem que ter isso estabelecido. Eu já falei sobre isso no Por Alma, dos nossos valores, da nossa missão. Que não é só o podcast. O podcast é uma das vertentes do Por Alma. Eu falei com o Bruno sobre o voluntariado, que é uma das outras vertentes do Por Alma, que eu apaixonei em voluntariado, desse cuidado com o outro. Então, assim, tudo conectado, tudo no perfeito elo também, Tudo né? na união. Ela tá em tudo, viu, O elo gente? tá em Ela tá em tudo. tudo. O E elo tá em pode estar aí você. com O elo você, está em viu? você. E você precisa Clique no link enxergar da que o bio. nosso elo quer se unir ao seu. Aí, ó, quer esse É aquela conjunto. ligação, entendeu? Sim. E é isso, gente. Eu acredito que o nome foi perfeito, assim.
pro negócio de Porque vocês. é isso que a gente quer passar pro outro, né? Tanto para quem tem uma empresa, para as pessoas que queiram entender sobre a nossa empresa. Porque o que a gente quer é não só conectar as pessoas com o digital, mas também fazer as pessoas conectar com o seu próprio produto, entender sobre a sua marca. Porque às vezes, igual você falou, a pessoa abre uma marca, mas ela não tem o autoconhecimento dela. Então a gente está ali para auxiliar nisso também. A gente faz com que a pessoa tenha essa curiosidade, essa vontade de entender do porquê que criou daquele jeito, do porquê que tá assim. E querer se orgulhar também, assim, do que ela faz, sabe? Do que ela vende. A gente teve, acho que 80% assim, dos nossos clientes não tinham nem fotos do próprio Dos seus produto, produtos. sabe? Sim. E É o assim, básico e é uma você coisa ter. muito bizarra de se falar hoje em dia. Porque a gente chega e fala, tá, mas a gente manda aí o que vocês têm, né, de portfólio do produto de vocês, pra gente poder criar algumas ideias. Não, não tem. E aí? Se nós Sabe? temos que ter um portfólio para mostrar para os clientes, por que Exatamente. eles não têm que ter Como um que você vai portfólio para vender mostrar uma pros clientes coisa deles, entendeu? sem Sim. mostrar aquela coisa? Como que você quer investir numa rede social se você não tem o que mostrar, né? Lógico que são clientes diferentes. A gente tem clientes que são serviço, aí é outra conversa. Mas um cliente que vende produto não tem condição, né, gente? Então, assim, é a pessoa se orgulhar mesmo, querer mostrar o que ela vende, o que ela está oferecendo. E para quem quer fechar um contrato, um trabalho com vocês, como que funciona? Por onde essa pessoa pode falar mesmo pelo Instagram? Tem um contato específico? Pode ser pelo Insta, pelo WhatsApp. No Instagram, no nosso link da bio, inclusive, gente, é @_elodigital, tá? Vai estar na Não, descrição do vídeo. não esqueçam esse arroba. Segue lá, E galera. segue lá, viu? No nosso Instagram, além das postagens, tem na bio o link. Cai no meu WhatsApp, mas também pode ir para a Evelise, ou então mandar mensagem no direct, que a gente entra em contato já. Mas, assim, normalmente a gente conversa pelo WhatsApp, e quando é em Itaú, a gente vai presencial. A gente gosta de ter aquela conversa presencial, aquele olho no olho, né? Para que a Sim. gente possa conversar e entender a necessidade do cliente, para poder ver também qual é a dificuldade dele com a internet, qual é a dificuldade do Instagram dele, a deficiência, né, do Instagram dele, para que a gente possa trabalhar em cima daquilo para reverter a situação. E a rede social que vocês mais trabalham é a questão do Instagram mesmo. Vai muito do que o próprio cliente quer, né? A maioria assim, dos nossos clientes preferem que a gente dê um foco maior no Instagram. E fora que é a hoje maior rede social também, o né? Facebook, ele tá ali, ele ainda existe, mas o público maior hoje em dia é no Instagram. O E é Instagram e o Facebook é nichado. conectado, né? É o mesmo que você manda para Manda um, pra você vai manda para o pro outro. Fora que o Facebook ficou muito nichado agora, né? Para uma certa idade, um mas certo aí tipo de depende Ainda é pessoa. importante pegar do esse público público-alvo, também. né? Lógico. entendeu? Às Inclusive, minha vozinha tá online no Facebook e eu falei pra ela que ela vai garantir a divulgação do Pura Alma Podcast. Ela é super famosa, viu, bem? Já manda ela mandar aqueles É. contatos de bom dia nos grupos da família. Bom, Bom dia. dia. Hoje a Ela Digital Não esteve participo de aqui. nenhum grupo da família. Mas a sua avó participa, A então minha ela pode avó, mandar. com certeza. Mas assim, além desses serviços que vocês já falaram que vocês oferecem, tem alguma novidade? Além do que vocês falaram também, do site, Várias enfim, além de novidades. tudo, existe A alguma gente é uma novidade? agência muito completa. Sim. E agora a gente está também com uma mentoria ou até, às vezes, fazer mesmo o serviço em sistemas ERP de empresas, né? Que é um sistema, o coração da empresa, podemos dizer. É lá você consegue colocar o seu estoque, o seu faturamento. Tipo um SAP, não? Tipo um sistema interno. É um sistema Entendi. interno, assim, por exemplo, você trabalha com site, marketplace, loja física, né? E você conecta tudo isso em um Entendi. único sistema. Sim. E aí você alimenta esse sistema até com matéria-prima, né? Ele faz assim, ele te dá é um serviço muito completo, só que muito delicado assim de se fazer, né? Sim. E aí agora a gente está oferecendo esse serviço também de configuração, de mentoria, de ensinar mesmo como que trabalha com isso. Enfim, toda essa parte do sistema mesmo. Entendi. A nossa esteira não para de crescer. É sobre isso, é sobre A gente vê o crescimento, mundo e quer evolução. abraçar assim, e vai dar conta. E quem não sabe o que é RP, gente, pesquisa, porque é
Uma coisa muito importante para qualquer tipo de empresa, seja pequena, média, grande, não importa. É um sistema muito acessível e muito importante, de verdade, muito importante mesmo. E vem de uma organização também. Você tem que se organizar, você tem que saber. Exatamente. E eu falo assim, programação de conteúdo, por isso tem que ter alguém por trás, porque senão você vai ficar falando da mesma coisa sempre, Sim. sabe? A mesma coisa, o mesmo produto, a mesma conversa. Igual vocês falaram, né, numa das publicações lá, se você tá sem tempo para cuidar das suas redes, e é isso, gente, a chave, a Elo, social media é isso, entendeu? Marketing, é tudo, se você não tem tempo, existem pessoas muito capacitadas, A gente sabe? não escolheu mexer disso da noite pro dia. A gente estudou, a gente estuda todos os dias, se atualiza sobre isso para poder levar o diferencial para vocês. Então, tem essa necessidade de vocês ter alguém por trás de tudo, entendeu? Por mais que a gente entrou nisso do nada, a gente tá nisso ainda porque a gente gostou e porque a gente se aprofundou no assunto. Porque se a gente não tivesse aprofundado, a gente não estava aqui. Sim. Né? A gente não teria conseguido clientes de boca a boca, né? Porque eu acho que, assim, todos os nossos clientes, eles vieram até a gente. A maioria. Não foi a gente que foi até eles. Então, assim, e a gente, né, não tem, assim, uma explicação de se não fosse um trabalho bom, né? Então, tipo assim, Sim. foi indicação, foi conversas, então... E hoje em dia, existe muito social media, existe muito gestor de tráfego, mas existem os bons. Sim. Tem os que só falam que são. Sim. Então, é importante também vocês conhecerem o trabalho dessas pessoas. Tipo, procurar saber mesmo o que realmente faz. Porque é importante ter essa cobrança também sobre a empresa que presta serviço para você. Porque falar que você é social media, sei que qualquer pessoa pode falar. Porque você não precisa ter uma formação para ser social media. Sim. Mas nós buscamos sempre estar atualizado com tudo. Tanto Sim. que eu busquei fazer uma faculdade, gestão comercial entra muito no marketing também. Sim, Então, assim, todos os a meus, gente está se eu capacitando. termino agora esse ano, graças a Deus. E assim, eu tive, em todos os meus semestres, eu tive aula de marketing, né? Então, foi lá que eu comecei a ver esse lado, que eu comecei a gostar. E aí, quando eu entrei no ramo mesmo, porque é a prática que te ensina. É lógico que a faculdade, ela te ajuda, te auxilia, te mostra um caminho muito bom. Mas é a prática, não tem jeito, assim. E graças a Deus, a gente está num caminho muito bom. Igual a Ana Clara falou no começo, a agência tem o quê? Uns 6 meses. Que nós estamos trabalhando juntos Uns desde o 6 início do meses, ano, assim. né? Tem pouco tempo. Sim. E foi antes do carnaval? A gente criou a ela, foi depois. Foi depois do carnaval. Depois. Então, assim... Não, então menos de 6 meses faz até. muito que pouco a gente tempo. trabalha junto faz 6 meses, mas que a gente tem realmente a agência, que a gente mostrou pro mundo a agência. É porque a gente faz começou pouco se tempo. ajudando, né? Ela me ajudava, ajudava ela e ficava Acaba assim... que nós mesmos não temos tempo pra mexer na rede tanto social. que a Sim. gente começou tão, assim, errado, entre aspas, porque graças a Deus deu certo, que a gente começou sem o nosso próprio Instagram. Né? Sem Isso era uma crítica. É uma Como crítica. Assim? Vocês Exatamente. trabalham com isso, mas vocês não estão lá. Aí que a gente gente viu, falou, não, peraí. Vamos pensar Vamos na se gente, organizar, então, né, galera? vamos- Ordem. Exatamente, né? A gente quer passar isso para os nossos clientes, mas até então a gente não tinha esse pensamento de uma agência, né? De uma coisa mais profissional, assim. E vocês sentiram medo, assim, quando vocês começaram a falar, "Ai, será que alguém vai Muito. querer? Nossa, muito. Porque eu Porque- fico. A maior coisa que eu te falei é que, tipo, tudo bem, eu sei lidar com críticas dos outros. Mas quando é eu fazendo alguma coisa pra alguém, eu tenho muito pensamento, tipo assim, eu não posso errar. Nossa, mas se eu errar... Tudo bem você errar. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Mas eu fico assim, nossa, mas eu preciso agradar, preciso mostrar que eu tô pronta, eu preciso mostrar que isso aqui vai ficar bom. Sim. Então, tipo, a gente tenta levar o máximo, o melhor pros nossos clientes, entendeu? Claro. Só que hoje não existe mais aquela insegurança, porque a gente já passou... Porque eu acho que isso é mais no início. Mas quando é um cliente novo, por exemplo, que a gente nunca trabalhou com ele, Sim. sempre dá aquele frio na barriga primeiro, tipo assim, nossa, mas será que ele vai gostar? Então, tipo assim, graças a Deus, nossos feedbacks são muito bons. Só que todo início tem Tanto que aquela todos insegurança. permaneceram, todos que começaram permaneceram, né?
A gente Sim. só teve um que saiu, mas não por nós, assim, porque a própria pessoa resolveu desistir do Sumiu. negócio Sumiu. mesmo, assim. Do negócio, sei. Então, escolhas, né? E hoje a gente trabalha, tipo, hoje a gente é muito organizado porque a gente trabalha com contrato, para que também não fique na mão com clientes e que também tenha aquela segurança para ambos, né? Para Tanto- eles sim. também, porque assim, do mesmo jeito que a gente precisa ter a nossa segurança, eles também precisam ter a deles, Com né? Sim, certeza. claro. Porque assim, o que está no contrato, tem clientes que a gente trabalha com, exemplo, 3 postagens no feed, 3 stories e alguma outra coisa. É isso que a gente tem que cumprir, tá lá no contrato. Entendeu? Então, não é do mesmo jeito que o pagamento deles tem que acontecer naquele dia, a gente precisa cumprir o nosso lado também. E o contrato funciona Né? por tempo, assim, é um contrato temporário, por exemplo, durante 6 meses a gente vai fazer esse tipo de serviço. A gente tem um contrato inicial de 3 meses. 3 a gente meses. fecha essa parceria de Isso. 3 meses. Aí, após isso, a gente refaz um contrato. Aí vai Sim. pelo cliente, vai. assim, é para ele conhecer o nosso trabalho também, né? Sim. E pra gente Não- também não- ter aquela segurança de, tipo, é. não abandonar do nada. Porque a gente já teve clientes que abandonaram do nada, entendeu? Quando eu comecei na urgência, eu não tinha nem contrato. Eu confiava na palavra das pessoas. Só que essa Misericórdia. questão de confiar na palavra das pessoas não É, dá por isso que eu falei certo, misericórdia, entendeu? porque o outro, gente, ele faz Porque você por já ele nem planeja, preocupa o que mês tinha outra vem, você já pessoa. sabe que você tem aquilo, então às vezes você faz compromisso com isso e de repente, no dia que você fala assim, ó, a gente vai iniciar um novo mês, vou te mandar o planejamento aí. Ah, então, não quero fazer mais, tal, E às vezes, aconteceu assim, tal coisa. O que eu vou porque falar? a Não gente tem tem contrato. uma vida muito corrida, né? Tipo, eu trabalho, a Ana Clara trabalha em outros lugares, e assim, às vezes a gente tem que trabalhar à noite mesmo, sabe? Ainda tem a faculdade. É uma Então, loucura. assim, é uma loucura, é uma correria muito grande, né? E assim, até a Ana Clara se ajusta muito mais aos meus horários por eu ter um filho pequeno. E assim, é uma loucura enquanto a gente tem tempo, né? O tempo que a gente tem, a gente quer fazer as coisas. Igual hoje, eu saí no meu horário de almoço e fui para casa dela para a gente poder trabalhar, né? Então, Sim. assim, eu acabei, voltei e é assim a nossa rotina. E aí a gente faz isso tudo para depois o cliente simplesmente falar, não quero mais. Sim. E assim, Sabe? você vê Não é desgaste, assim que entendeu? funcionam as coisas, né? E você vê que vocês gostam muito mesmo, porque vocês realmente se dedicam, assim, nos horários, gente, um horário de almoço, É o de mínimo madrugada, à noite, é descanso, tipo assim, É. eu preciso entregar, você se preocupa com o cliente, mas também por amor àquilo, né? Então eu enxergo muito isso, assim, o cuidado que vocês têm com as postagens, vocês já têm uma identidade visual muito forte, assim, eu adoro as postagens de lá, Hoje a gente tá de inclusive elo. as cores, que combinam até É. com a cor de tudo. Combina, eu falei que a gente é aquela cartinha ali. Hoje eu vim de laranja, ela veio de verde. É as cores Ficou da ótimo. Elo, gente. As cores da Ela Eu fui são obrigada, laranja mas e agora eu terroso. concordo. Meninas, eu amei. Eu também. A Gostei gente muito também. do nosso papo. Amamos Então, muito. você de Itaú, você de Passos, da região, do Contrata a Brasil, gente. Onde tem um vocês público, quiser. tem um público de Ribeirão assistindo a gente também. Vocês que, não importa a distância, Não importa mesmo, estamos aqui, ó, pra abranger o o máximo mundo de é A online. tecnologia O está aí mundo é para pequeno isso. pra gente, tá? Entre em contato com as meninas. Na descrição do vídeo vai estar um telefone para contato, o arroba do Instagram. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui. Iniciar com o pé direito, com todos os pés direitos. Todos eles. Foi muito gostoso. Foi um prazer Foi estar um prazer. aqui. O prazer é meu, gente. Obrigada. Obrigada por Obrigada terem pelo topado, convite. pela paciência. Pra gente foi um privilégio ser os primeiros convidados. Com a tá E eu certeza. falei, eu vou gravar com outras pessoas, mas vocês são as primeiras. Porque eu admiro muito vocês como profissional, como A gente também te pessoa. admira muito. E é isso, gente. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, gente. Ana. Obrigada. Obrigada por a aula no podcast, pela oportunidade de estar aqui. Isso. E, gente, para vocês aí, empreendedores, quem não é visto não é lembrado. Sim. Contrata a gente. Até o próximo episódio. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.